Mas quando eu entrei no noviciado, recebi como presente o livro O Itinerário Místico de São João da Cruz, do padre Maurílio Teixeira Leite Penido. Então, o entusiasmo desse homem por João da Cruz, e não apenas entusiasmo, mas o embasamento científico do estudo que ele faz, me entusiasmou por João da Cruz. Então, eu fui introduzido em João da Cruz por um sacerdote diocesano. E do meu noviciado, eu já tinha lido Santa Teresinha 12 vezes, então eu li o Itinerário de São João da Cruz mais de, não sei, 2 vezes. É um livro pesado, quer dizer, pesado ser intelectual, porque é muito intelectual, mas me apaixonou. E foi muito bom, porque botou chão naquelas leituras etéreas que eu tinha de História de uma Alma. Então, completou a minha formação carmelitana o padre, esse que era diocesano, Maurílio Teixeira Leite Penido. São da Cruz seguinte tem uma coisa muito interessante, que eu fiz muita poesia no meu tempo de jovem, né? Então, fui encantado pela poesia, pelo mundo romântico. Então, é coisa interessante como São da Cruz é poeta. Aliás, eu descobri uma coisa interessante, que todos os místicos são poetas. Até os profetas bíblicos são todos poesia, tudo em poesia. Então a poesia é uma coisa assim sublime, uma maneira sublime de falar sobre Deus. Então eu quero que é poesia. Eu fico pensando só que poesia é a coisa escrita como o literário, mas poesia é a maneira simples de dizer uma maneira mais bela das coisas comuns. Por exemplo, vou contar um episódiozinho. Eu trabalhei em Camusim, sou férias muito tempo. O Camusim, nós temos um caminhão que foi dado por um capitalista aqui de Pernambuco para o Congresso do Cálice do Escapulário. Então, esse caminhão era dirigido por Frei Joaquim, que era um irmão leigo, e tinha aquele que se chama de calunga de caminhão. Ele fala a expressão, né? Calunga é aquele que carrega o caminhão, descarrega. Então, Dedé, um oficial de Camusim, bem simples, negro muito bem educado, muito sorridente, agora analfabeto de pai e mãe. Mas veja que é uma poesia. Aí a gente vem passando lá, voltando de Recife para Camusim, por Jaboatão e Moreno. Então nós passamos num determinado lugar que tinha uma moça com traje de estudante, uma moça até bonita, esperando o ônibus para ir lá para o colégio. Então ela estava encostada no poste. Aí o Dedé disse, olha, o que ele disse? Olhe um pé de pau fulorado com uma flor só. Um pé de pau fulorado com uma flor só. Eu achei isso tão bonito. E quando disse de casa, quando cheguei no governo, Frei Martinho, que era um colega de classe meu, era da província de São Paulo, mas passou 5 anos conosco, chegou, rapaz, isso é poesia autêntica. Autêntica. Essa aqui é a poesia autêntica. A maneira bonita de ser coisa simples. Um pé de pau fulorado com a fulor só. Isso é altamente poesia. E para mim foi interessante, porque o conceito de poesia é como muito técnico. Tá? Não, poesia é a maneira simples, autêntica e bela de dizer as coisas comuns. Isso é poesia. Por isso que todo poeta é místico e todo místico é poeta. Os profetas são todos poesia. E isso me abriu muito o horizonte para ter uma ideia do que é uma poesia. E Santa da Cruz é um grande poeta. Um grande poeta. Santa Teresa também, claro. Antes dele, Santa Teresa. Mas Santa da Cruz é um poeta. Então ele faz tudo em poesia. Faz um poema e destrincha. A Noite Escura, ele vai destrinchar
o canto espiritual é interessante, então ele pega a poesia e vai destrinchando, ou seja, vai tornando o livro poético, uma vida poética, uma vida religiosa poética, então a coisa assim fica espiritual, é uma espiritualidade. Isso evita de ficar com uma coisa tudo muito assim, muito intelectual, muito seca, que cansa. E a poesia, ou com Santa Teresinha diz o amor não cansa nem se cansa. Agora, não sei se ele é Santa Teresinha, se ele é dela, mas o amor não cansa nem se cansa. Não cansa os outros e nem se cansa, porque tudo é feito com amor. De modo que o mundo sem poesia, uma vida sem poesia, é uma vida prosaica, é o mundo prosaico. E quando a gente prosaico é coisa pedante, chata, cansativo. Então, tudo tem que ter poesia, porque a poesia que é o tempero da nossa realidade. Por isso, os poetas são todos místicos e os místicos são todos poetas. Olhe para os Cameritas, olhe para os profetas da antiguidade. Aliás, se a Bíblia é um pouco literária, como isso aqui, bota as poesias, o poeta, tudo de forma poética. E a poesia é que tempera o mundo. Olha, noite escura. Toda e qualquer pessoa tem na sua vida muito escura. Eu tenho uma vida religiosa, entrei no seminário com 11 anos. Nunca tive outra ideia. Sou felicista na invocação. Mas tem um momento que a coisa fica muito escura. É difícil entender. Agora, o Senhor da Cruz, como é que aproveitar essa noite escura? Porque é nessa noite escura que Deus purifica a alma. Porque a gente pensa muito da luz do mundo, mas essa não purifica. Agora, quando dá uma noite escura, fica tudo difícil, complicado. É aí que sai a verdadeira riqueza. Porque tem que ser uma coisa que canse, que canse um pouquinho. A noite escura, a provação, a tentação. Cristo passou por muita noite escura. Ah, se você pega o Evangelho, minha alma está na tristeza de morte. Meu pai, porque me abandonaste? Está uma noite escura. É aquele momento que Deus parece que se esconde, deixa a pessoa trabalhar. Como, por exemplo, a mãe que está ensinando um garotinho a andar, ela usa a noite escura. Ela se esconde e manda o garotinho procurar. A noite escura é muito importante, porque a gente pode ter a luz, mas por ser uma luz falsa, uma luz que dispensa o trabalho. A noite escura é muito importante, é fundamentação, porque se ele passa por uma noite escura, por esse drama todo, que você vê que o homem não é nada, a minha vida eu não sou nada, agora com Deus eu sou tudo. Aí você vê o valor da noite escura. Tudo, a beira do canto espiritual, e sobretudo o chama viva de amor, é porque você passou uma noite escura. Então você, pela noite escura, você foi purificado, essa mente toda cheia de televisão, de tanta coisa por aí afora. Então a noite escura é importante, porque do contrário, você fica com a falsa luz, uma falsa luz, uma ilusão e uma luz que não constrói nada. A noite escura é básica para tudo. É a coisa mais bonita, porque se fosse julgado por outra coisa, aí muita gente está preocupada. É ser condenado, mas pelo amor. Pelo que eu amei, eu sou julgado pelo amor. Então isso vale tudo. Não fez muita coisa, mas você é conquistável. O que é que você fez? Eu, qual é o exemplo? Fez uma caridadezinha qualquer. Então, eu sou julgado pelo amor. Você amou e se entregou por campo. Porque amor é entrega. Aliás, a palavra amor é interessante. As 4 letras do amor. Então é meio esquisito, porque a gente depende de Roma, né? Roma foi o imperador do mundo e Roma é
a, a sede do cristianismo, do catolicismo, a ordem, a doutrina, a lei. Então, Roma, o império, Roma, a imposição, mas Roma tem que ser virada pelo avesso. Se você virar Roma pelo avesso, Roma vai dar o quê? Amor. Já notou, né? Amor. Então, o amor com A de aceitação, com M de modéstia, com O de obséquio, serviço, e com R da religião. Então, esse é o amor. É Roma, Roma que me desculpe, mas é Roma pelo avesso, pelo contrário. Que Roma é império, império romano, a coisa toda. Pode ser o contrário, pisar, machucar, dominar. Então, o amor é o contrário. É Roma de lá para trás.